Demi Moore falou, e Hollywood está em choque. Aos 62 anos, a atriz finalmente quebrou o silêncio sobre seu turbulento relacionamento com Ashton Kutcher, e as revelações são arrebatadoras. O que parecia um conto de fadas moderno escondia traições, inseguranças e um desgaste emocional devastador. Mas o que Demi revelou pode mudar para sempre a imagem de Kutcher. O que realmente aconteceu nos bastidores desse casamento tão midiático? Como a diferença de idade impactou a relação? E mais importante, por que Demi demorou tanto para contar sua verdade? Hoje vamos mergulhar nos altos e baixos dessa história, das paixões avassaladoras às feridas que nunca cicatrizaram. Fique até o final, porque as reviravoltas são de cair o queixo. Se você acha que já ouviu tudo sobre esse casal, espere até descobrir o que Demi revelou e como isso pode transformar tudo o que sabemos sobre Ashton Kutcher, o relacionamento de Demi Moore e Ashton Kutcher, conexão instantânea e diferença de idade. Demi Moore e Ashton Kutcher se conheceram em 2003 e a atração foi imediata. Ela, uma estrela consagrada de Hollywood, e ele, um ator em ascensão, criaram um vínculo instantâneo. Apesar da diferença de 15 anos entre eles, a química era inegável. Demi, então com 41 anos, sentiu uma renovação em sua vida amorosa, enquanto Ashton, com apenas 26, se encantou com a maturidade e sofisticação da atriz. A mídia e o público reagiram com surpresa. Muitos duvidavam da autenticidade da relação, acreditando que Ashton estava apenas aproveitando a fama de Demi, mas para os dois, a conexão parecia genuína. Ashton entrou na vida de Demi como uma lufada de ar fresco, trazendo humor, juventude e energia para uma atriz que já havia enfrentado desafios pessoais intensos, casamento e os primeiros anos de felicidade aparente. O casal oficializou a união em 24 de setembro de 2005 em uma cerimônia íntima e repleta de estrelas. Entre os convidados estava Bruce Willis, ex-marido de Demi e pai de suas 3 filhas, Rumer, Scout e Tallulah. Essa aparente harmonia familiar conquistou o público e Demi e Ashton rapidamente se tornaram um dos casais mais comentados de Hollywood. Os primeiros anos de casamento pareciam um conto de fadas. Demi se sentia rejuvenescida ao lado de Kutcher e ele, por sua vez, assumiu o papel de padrasto das filhas da atriz com naturalidade. Juntos, eles se tornaram um símbolo de modernidade e amor improvável, mas, por trás da fachada de felicidade, havia desafios silenciosos. Demi queria expandir sua família e engravidou de Ashton. No entanto, a tragédia os atingiu quando ela sofreu um aborto espontâneo por volta dos 6 meses de gestação. O sonho de um filho se desfez e a dor da perda abalou profundamente a relação do casal. O uso das redes sociais e a construção de uma imagem pública Ashton e Demi foram pioneiros no uso das redes sociais para mostrar seu relacionamento ao mundo. Em uma época em que o Twitter estava em ascensão, o casal compartilhava momentos íntimos, fotos românticas e declarações de amor, conquistando milhões de seguidores. O público acompanhava suas viagens, brincadeiras e jantares em família, acreditando que estavam diante de um casal moderno e apaixonado. Mas essa exposição também trouxe vulnerabilidades. A necessidade de manter a aparência de um casamento perfeito colocou uma pressão adicional sobre Demi, que já lutava contra inseguranças e traumas do passado. Enquanto os seguidores viam um casal unido e feliz, dentro de casa, as rachaduras começavam a aparecer. Ashton, jovem e no auge da fama, começou a se afastar emocionalmente. Ele se envolveu com novos projetos, enquanto Demi tentava manter o casamento de pé. O uso das redes sociais, que antes servia para reforçar o vínculo entre eles, passou a mascarar uma realidade dolorosa. O amor que parecia inabalável estava desmoronando. O que veio a seguir chocou o mundo e
E as revelações de Demi Moore sobre esse período de sua vida mostraram que a verdade era muito mais complexa do que qualquer post nas redes sociais poderia sugerir. Dificuldades no casamento, o declínio de Demi Moore e Ashton Kutcher, insegurança, envelhecimento e o medo da obsolescência. Demi Moore sempre foi um ícone de Hollywood, mas conforme os anos passaram, sua posição na indústria começou a mudar. O tempo, implacável para qualquer mulher no entretenimento, se tornou um fantasma em sua mente. Aos olhos do público, ela ainda era deslumbrante, mas internamente, Demi lutava contra um medo crescente, o de se tornar irrelevante. Ao lado de Ashton Kutcher, um ator jovem e em ascensão, essa insegurança se intensificou. Enquanto ele ganhava papéis de destaque e expandia sua influência em Hollywood, Demi sentia sua carreira desacelerando. O mercado, que antes a idolatrava, agora preferia rostos mais jovens. O reflexo no espelho e as manchetes cruéis da mídia a perseguiam. Demi Moore está envelhecendo. Ainda há espaço para ela em Hollywood? A diferença de idade, que no começo parecia um detalhe irrelevante, começou a pesar. O mundo ao redor não a deixava esquecer que estava envelhecendo ao lado de um marido que ainda tinha uma longa estrada de oportunidades pela frente. Demi tentou lutar contra o tempo. Procedimentos estéticos, dietas rigorosas e uma obsessão pela juventude tornaram-se parte de sua rotina, mas nada parecia suficiente. O medo da rejeição e da solidão a consumia. Diferença de prioridades. Duas direções opostas. No início, Demi e Ashton pareciam alinhados, mas à medida que os anos passaram, suas prioridades começaram a divergir. Demi já havia vivido os altos e baixos da fama, enquanto Ashton estava apenas começando a consolidar seu espaço na indústria. Ele queria experimentar, se arriscar, se envolver em novos projetos e expandir sua influência. Ela, por outro lado, buscava estabilidade, segurança e um ambiente mais tranquilo. Kutcher mergulhou em novas oportunidades. Além da atuação, investiu no mundo dos negócios, tecnologia e entretenimento digital. Ele se tornou um nome forte no Vale do Silício, fez parcerias milionárias e, pouco a pouco, sua vida começou a girar em torno do crescimento profissional. Com isso, veio o afastamento. Demi sentia que estava ficando para trás. A sensação de desconexão aumentava a cada viagem de negócios de Kutcher, cada novo projeto e cada noite que ele passava cercado por jovens empreendedores e estrelas emergentes. Ele estava em um ritmo acelerado, enquanto ela se agarrava ao que restava do casamento. A frustração crescia. Ashton queria aventura, inovação, novos desafios. Demi queria estabilidade, amor, um lar. A dinâmica que antes parecia complementar se tornou um abismo entre os dois. O casal, antes inseparável, começou a viver vidas paralelas. O início do fim, a insegurança de Demi e a ascensão meteórica de Ashton formaram um coquetel explosivo. O casamento, que um dia foi visto como um exemplo de amor moderno, começou a rachar de dentro para fora. Demi tentava se encaixar no mundo agitado de Kutcher, mas cada tentativa parecia um esforço vazio. Ashton, por sua vez, se sentia sufocado pela necessidade constante de validação de sua esposa. O distanciamento emocional se tornou inevitável. O casal, que compartilhava tudo nas redes sociais, começou a aparecer menos juntos. O brilho nos olhos de Demi foi substituído por um olhar perdido. O sorriso espontâneo de Ashton se tornou mecânico. A relação que um dia foi repleta de paixão e admiração, agora estava à beira do colapso. O que aconteceu a seguir chocou o mundo e as ações de Kutcher deixaram cicatrizes profundas em Demi. O casamento, que parecia inabalável, estava prestes a desmoronar. E a verdade por trás disso seria mais dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. E as coisas estavam prestes a ficar ainda piores. Se você acha que já viu tudo, espere até descobrir as revelações mais chocantes dessa história. Então, já deixa o like e se inscreve no canal, porque agora vamos entrar nos momentos mais sombrios desse casamento. A tragédia do aborto espontâneo, o momento que mudou tudo. A chegada de um sonho, a gravidez de Demi Moore. Demi Moore sempre foi uma mulher intensa, apaixonada
e determinada. Ela já era mãe de 3 filhas de seu casamento com Bruce Willis, mas ao lado de Ashton Kutcher viu a chance de recomeçar. O amor entre os dois parecia sólido e a ideia de ter um filho juntos simbolizava a união definitiva. Para Demi, esse bebê não seria apenas uma nova vida, mas também uma ponte que reforçaria o vínculo com Kutcher. O casal estava radiante com a notícia da gravidez. Demi, aos 42 anos, sentia que havia recebido um presente da vida. O nome já estava escolhido, Chaplin Ray, uma menina que viria para selar esse amor improvável para trazer ainda mais sentido ao casamento. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto a barriga crescia, a felicidade transbordava. O casal compartilhava a emoção da gestação e Demi parecia mais viva do que nunca. Ela se dedicou a uma rotina saudável, afastou-se da pressão de Hollywood e se concentrou completamente na maternidade. Mas então, tudo desabou. A perda de Chaplin Ray e o impacto devastador 6 meses. Esse foi o tempo que Demi teve para sonhar com a filha que nunca seguraria nos braços. No segundo trimestre da gravidez, ela sofreu um aborto espontâneo. A notícia atingiu o casal como um terremoto. O bebê tão esperado não sobreviveria. A dor foi insuportável. Demi, que sempre demonstrou força diante das adversidades, sentiu-se quebrada. O luto tomou conta de sua vida. Cada cômodo da casa parecia vazio. Cada detalhe da preparação para a chegada de Chaplin Ray se tornou um lembrete cruel do que poderia ter sido. O que antes era felicidade pura, agora se transformava em um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Ashton, inicialmente, tentou ser o apoio que Demi precisava, mas o peso da tragédia foi maior do que o casamento podia suportar. O casal, antes tão conectado, começou a se afastar. A dor criou um abismo entre eles. Demi se sentia sozinha, enquanto Ashton se perdia em suas próprias emoções, sem saber como ajudar. O retorno ao alcoolismo, a fuga da dor. O sofrimento foi avassalador e Demi Moore recorreu ao que sempre tentou evitar: o álcool e as substâncias. Durante anos, ela lutou para se manter sóbria, para superar os traumas da juventude marcada pelo alcoolismo dos pais. Mas, diante da perda de Chaplin Ray, a atriz se sentiu sem forças para resistir. O primeiro gole foi um alívio momentâneo, mas logo se tornou um padrão. O álcool entorpecia a dor, silenciava os pensamentos, mascarava o vazio. E, com o álcool, vieram os remédios, as drogas, a fuga da realidade. Demi começou a se afundar em um ciclo autodestrutivo, afastando-se cada vez mais de Ashton, de suas filhas e de si mesma. A mulher forte e confiante que Hollywood conhecia agora estava em pedaços. Sua aparência mudou, sua saúde se deteriorou e sua mente estava consumida por culpa e tristeza. O casamento, que já estava abalado, começou a ruir de vez. Tentativas frustradas de fertilização in vitro. Demi não desistiu de seu sonho de ser mãe novamente. Mesmo após a tragédia, ela tentou encontrar uma nova chance. Iniciou tratamentos de fertilização in vitro, submetendo-se a procedimentos dolorosos e emocionalmente desgastantes. Mas o corpo já não respondia da mesma forma. As tentativas fracassavam uma após a outra. Cada negativo nos exames era um golpe na autoestima de Demi. O tempo, que já era um inimigo silencioso, agora parecia gritar em seu ouvido: "Você não pode mais ser mãe." A pressão emocional se tornava insuportável e a sensação de fracasso a consumia. Ashton, por sua vez, parecia cada vez mais distante. Para ele, a vida continuava. Para Demi, a vida havia parado no dia em que perdeu Chaplin Ray. O casal que um dia sorriu para câmeras e compartilhou momentos de felicidade, agora vivia sob um silêncio carregado de dor e ressentimento. A tragédia do aborto espontâneo foi o começo do fim. Demi Moore nunca mais seria a mesma. O casamento com Ashton Kutcher estava à beira do colapso e o pior ainda estava por vir: problemas conjugais e infidelidade. O golpe final no casamento de Demi Moore e Ashton Kutcher. A sugestão polêmica: Ashton Kutcher e os trios sexuais. Quando o casamento começou a se desgastar, Ashton Kutcher teve uma ideia ousada para reacender a chama. Sugeriu que ele e Demi Moore
experimentassem trios sexuais. Para muitos, isso poderia parecer um pedido inusitado, mas para Demi, que já se sentia insegura e temia perder o marido, essa sugestão soou como um ultimato silencioso. Ela não queria decepcioná-lo. Não queria que ele procurasse fora do casamento aquilo que já não encontrava dentro dele. Então, contra seus próprios instintos, aceitou. Acreditava que essa experiência poderia fortalecer o relacionamento, trazendo algo novo e excitante. Talvez, se fosse o que Ashton queria, isso os aproximaria novamente. Mas a realidade foi brutal. O que deveria ser uma solução se tornou mais um golpe na autoestima de Demi. Cada encontro a fazia se sentir menos especial, menos desejada. Não era amor. Era um esforço desesperado para segurar algo que já escapava por entre seus dedos. O preço da aceitação, angústia e solidão. Demi nunca imaginou que, ao tentar agradar a Ashton, acabaria se sentindo ainda mais sozinha. Cada experiência de trio a deixava com um vazio maior. Enquanto Ashton parecia se divertir, ela se sentia cada vez mais desconectada do homem que amava. O que começou como uma tentativa de salvar o casamento se transformou em uma armadilha emocional. Ela percebeu que, ao permitir esses encontros, estava abrindo um espaço que não conseguiria preencher. O casamento já estava fragilizado e agora, além de insegura, sentia-se substituível. Em vez de aproximá-los, os trios apenas destacaram o distanciamento emocional entre os dois. O peso dessa decisão começou a sufocá-la. A tristeza tomou conta de Demi, que, já fragilizada por seu aborto espontâneo e pelas inseguranças sobre envelhecer, se viu perdida em um casamento onde não reconhecia mais seu lugar. O homem que um dia a fez se sentir jovem e viva, agora era o motivo de sua maior dor. A infidelidade escancarada, Sarah Leal e o fim do casamento. Se Demi Moore ainda tinha alguma esperança de salvar o casamento, tudo foi destruído em 2011. Em pleno aniversário de 6 anos de casamento, Ashton Kutcher foi flagrado traindo Demi com uma jovem chamada Sarah Leal. A traição aconteceu em uma festa em San Diego e rapidamente a notícia tomou conta dos tabloides. Para Demi foi um choque, não apenas porque ele havia sido infiel, mas porque tudo aconteceu de forma pública e humilhante. O mundo inteiro soube antes mesmo que ela pudesse processar o que estava acontecendo. A dor da traição foi avassaladora e a imagem de Ashton nos braços de outra mulher a perseguiu por muito tempo. A traição de Kutcher foi o golpe final. Demi já estava emocionalmente devastada, mas agora não havia mais dúvidas. O casamento estava acabado. Ela tentou se manter firme, mas a dor era insuportável. A mulher, que um dia foi uma das maiores estrelas de Hollywood, agora se via quebrada, rejeitada e humilhada diante do mundo. As outras mulheres, Ashton Kutcher e a reputação de infiel. A traição com Sarah Leal não foi um caso isolado. Rumores de outras infidelidades começaram a surgir e Demi percebeu que talvez Ashton nunca tivesse sido fiel. Mulheres anônimas e até figuras da mídia relataram encontros com o ator enquanto ele ainda estava casado. Ela se perguntou quantas vezes havia sido enganada, quantas vezes confiou cegamente em alguém que, na verdade, nunca esteve verdadeiramente comprometido com ela. Cada nova alegação era uma faca cravada ainda mais fundo. O homem que um dia parecia ser seu grande amor, agora era apenas uma lembrança amarga. Demi Moore, que sacrificou tanto para manter esse relacionamento, foi deixada em pedaços. Seu casamento, que começou como um conto de fadas, terminou como um pesadelo exposto para o mundo inteiro assistir. A partir daquele momento, Demi precisaria enfrentar sua maior batalha, reconstruir-se após ser destruída por aquele que mais amava. Demi e Ashton pareciam ter tudo: amor, sintonia e uma família moderna. Mas será que essa felicidade era apenas fachada? Você já desconfiava que algo não estava certo nesse relacionamento? Comente aqui embaixo sua opinião. O divórcio e suas consequências. A luta de Demi Moore após o fim do casamento. O anúncio da separação em 2011 e o divórcio finalizado em 2013. Em 2011,
A relação que parecia ser a definição do amor moderno terminou. O anúncio da separação de Demi Moore e Ashton Kutcher não foi uma surpresa para aqueles que acompanhavam o casal de perto, mas ainda assim chocou o mundo. Era o fim de um casamento que, por anos, foi um símbolo de modernidade e amor improvável. A mídia, que havia se apaixonado pela história do casal, agora estava cheia de manchetes sensacionalistas sobre a traição de Ashton e a dor de Demi. A separação foi uma decisão dolorosa, mas inevitável. Demi Moore, após anos de sofrimento, finalmente aceitou que o casamento havia chegado ao seu fim. O divórcio não foi apenas o fim de uma união legal, mas o fim de um sonho que ela havia cultivado com tanto carinho. Ela havia investido tanto em Ashton e na ideia de uma família com ele. Agora, ele era uma lembrança amarga do que ela havia perdido. Embora o anúncio tenha ocorrido em 2011, o processo legal foi longo e desgastante. A batalha judicial só seria finalizada em 2013, mas o impacto emocional na vida de Demi foi profundo. O divórcio não era apenas um encerramento jurídico, era o encerramento de um capítulo importante da sua vida pessoal e emocional. Demi estava quebrada e precisava encontrar uma maneira de reconstruir-se. A batalha de Demi Moore contra o vício e o colapso de saúde em 2012. Após o anúncio da separação e durante o processo do divórcio, Demi Moore se viu imersa em uma espiral de autodestruição. O impacto emocional da perda, somado à constante pressão da mídia e ao desgaste do relacionamento com Ashton, a levou a um colapso de saúde em 2012. Demi começou a usar substâncias para tentar lidar com a dor. O alcoolismo que ela havia enfrentado durante sua juventude voltou com força. Os remédios e outras drogas passaram a ser uma forma de lidar com a tristeza e a frustração que se acumulavam a cada dia. Mas em vez de aliviar a dor, os vícios a afundaram mais ainda. Ela perdeu o controle de sua vida, de sua saúde e, mais uma vez, se viu sozinha, cercada por sombras que ela mesma havia criado. Em janeiro de 2012, Demi foi hospitalizada após uma crise relacionada ao abuso de substâncias. Esse momento foi um ponto de ruptura. A imagem de uma mulher forte e bem-sucedida se desfez diante de uma luta interna que ela não conseguia controlar. O colapso de saúde foi um reflexo físico de uma devastação emocional profunda. Ela estava à beira de um abismo. E a ajuda que tanto precisava parecia estar além do alcance. Os meses seguintes foram um período de intensas idas e vindas em clínicas de reabilitação, tentando restaurar sua saúde e recuperar a estabilidade emocional. A luta de Demi contra o vício foi árdua e cheia de obstáculos. Ela sabia que precisava mudar, mas os demônios internos pareciam intransponíveis. O afastamento das filhas de Demi Moore, instabilidade emocional e uso de substâncias. Enquanto Demi lutava contra seus próprios demônios, as consequências de sua instabilidade emocional começaram a afetar diretamente suas filhas, Rumer, Scout e Tallulah, que sempre foram suas maiores fontes de apoio, começaram a se afastar devido ao comportamento errático e ao uso crescente de substâncias pela mãe. O afastamento foi doloroso para Demi. Ela, que sempre havia se dedicado com fervor à maternidade, agora se via rejeitada pelas próprias filhas. As relações que antes eram a base de sua felicidade estavam se desintegrando. Rumer, a filha mais velha, chegou a expressar publicamente sua preocupação com o estado de sua mãe, o que só aumentava a sensação de culpa de Demi. Ela tentava manter as aparências, mas por dentro estava despedaçada. A dor da separação de Ashton, combinada com o vício, e a insegurança em relação à sua saúde a afastaram ainda mais de suas filhas. As palavras que uma vez vinham com facilidade, agora eram difíceis de dizer. O amor incondicional das filhas foi substituído por uma necessidade de distância emocional, pois elas viam sua mãe afundar em uma espiral da qual não sabiam como resgatar. O afastamento de suas filhas foi um dos maiores golpes para Demi. A solidão se tornou ainda mais intensa
não apenas a perda do casamento, mas a perda do contato com suas próprias filhas representou uma dor insuportável. O casamento havia acabado, mas agora ela enfrentava a possibilidade de perder sua própria família. Cada dia que passava sem a presença delas em sua vida a fazia questionar seu valor, sua capacidade de ser mãe e até mesmo sua identidade. Demi Moore enfrentava o pior momento de sua vida: o divórcio, o colapso de saúde, a batalha contra as substâncias e o afastamento das filhas a colocaram em um lugar onde a esperança parecia inalcançável. Mas, como sempre fez, Demi encontrou forças para continuar. A jornada estava longe de ser fácil, mas sua história de superação estava apenas começando. Ela sabia que, para reconstruir sua vida e reconquistar suas filhas, teria que enfrentar os maiores desafios de sua vida: reconciliação e recuperação. A jornada de Demi Moore para se reerguer, a decisão de procurar ajuda e a entrada em reabilitação. Após anos de sofrimento, Demi Moore percebeu que só havia um caminho para seguir em frente: a recuperação. O divórcio, a traição de Ashton Kutcher, o colapso emocional e o afastamento das filhas a levaram ao fundo do poço. A dependência de substâncias e a dor da rejeição a consumiam. Mas, no meio de tanta escuridão, ela encontrou um vislumbre de esperança. Demi tomou a decisão mais difícil e corajosa de sua vida: procurar ajuda profissional. Ela sabia que não poderia mais continuar naquele ciclo autodestrutivo. Então, em um ato de rendição e força, ela entrou em uma clínica de reabilitação. O processo não foi fácil. Lidar com os traumas do passado exigia uma coragem que, até então, ela não sabia que possuía. Nos primeiros dias, a abstinência foi brutal. Seu corpo e sua mente estavam acostumados a anestesiar a dor com substâncias. E agora, ela teria que enfrentá-la de frente. Mas, pouco a pouco, Demi começou a recuperar a clareza. O processo de reabilitação não se limitava ao vício, era uma jornada de autodescoberta. Ela mergulhou em terapias intensivas, revisitou suas dores mais profundas e, principalmente, aprendeu a se perdoar. O caminho foi longo, mas, pela primeira vez em anos, Demi começou a acreditar que poderia encontrar a paz novamente. Mais do que salvar sua carreira ou sua imagem pública, ela queria salvar a si mesma. E com isso, veio um novo desafio: reconstruir os laços que foram quebrados com suas filhas. A reconstrução do relacionamento com suas filhas, o afastamento de Rumer, Scout e Tallulah foi uma das dores mais devastadoras para Demi Moore. Por anos, suas filhas haviam sido seu porto seguro, mas seu comportamento instável e os vícios as afastaram. Para Demi, a reabilitação não significava apenas abandonar as substâncias, mas também recuperar as pessoas que mais amava. Ela sabia que reconquistar a confiança de suas filhas seria um processo lento. Não bastava pedir desculpas. Era preciso provar dia após dia que havia mudado. Demi começou a dar pequenos passos em direção a elas, respeitando seus limites, mas sempre deixando claro que estava disposta a lutar pela relação. No começo, houve resistência. As filhas de Demi Moore não queriam se machucar novamente, mas conforme viam sua mãe se manter firme em sua recuperação, começaram a abrir espaço para o perdão. Aos poucos, a comunicação foi restabelecida e momentos que antes eram dolorosos começaram a se transformar em reconexão. O amor entre mães e filhas nunca desapareceu, mas havia sido obscurecido por anos de sofrimento. Agora, com Demi mais forte e presente, elas puderam, enfim, reconstruir essa relação. As memórias dolorosas ainda existiam, mas eram acompanhadas de um novo capítulo, um recomeço baseado no amor, na compreensão e na superação. O Red Table Talk, o encontro de cura entre Demi Moore e suas filhas. A jornada de cura de Demi Moore teve um dos momentos mais marcantes no programa Red Table Talk, apresentado por Jada Pinkett Smith. No episódio, Demi e suas filhas, Rumer e Tallulah, sentaram-se para uma conversa franca sobre o passado, os erros, as dores e o processo de reconciliação diante das câmeras. Mas, em um ambiente íntimo e emocionalmente carregado, Demi Moore
abriu seu coração como nunca. Ela falou sobre o impacto que o vício teve em sua vida e, principalmente, no relacionamento com suas filhas. Assumiu suas falhas, reconheceu suas ausências e expressou sua profunda gratidão por ter recebido uma segunda chance com elas. As filhas, por sua vez, compartilharam suas próprias dores, contaram como foi crescer vendo a mãe se perder em meio ao sofrimento e como, por mais que a amassem, precisaram se afastar para se proteger, mas também falaram sobre o orgulho que sentiam ao vê-la lutar e renascer. O episódio foi um marco, não apenas para Demi e suas filhas, mas para milhares de pessoas que assistiram e se identificaram com a dor e a resiliência daquela família. A mensagem era clara: o passado não pode ser mudado, mas a cura é possível. O amor, quando verdadeiro, pode superar até mesmo as feridas mais profundas. Demi Moore não apenas sobreviveu aos momentos mais difíceis de sua vida, mas encontrou um novo propósito. Sua história, marcada por altos e baixos, tornou-se um exemplo de força e transformação. Agora, com sua sobriedade, a reconciliação com suas filhas e uma nova perspectiva sobre a vida, ela segue mais forte do que nunca, provando que sempre há esperança para recomeçar. Infância e início de carreira de Demi Moore, da adversidade ao sucesso, um lar instável e marcado pelo caos. Antes de Demi Moore se tornar um dos maiores nomes de Hollywood, sua vida foi marcada por desafios que moldaram sua força e resiliência. Nascida em 1962, Demi cresceu em um ambiente caótico e instável. Sua infância foi dominada pelo alcoolismo dos pais, mudanças constantes e discussões violentas que deixaram marcas profundas. Seu pai biológico a abandonou antes mesmo de ela nascer. Sua mãe, Virginia, se casou com Dan Guinness, um homem que, apesar de tentar assumir o papel de pai, lutava contra o alcoolismo e problemas financeiros. A família vivia em constante movimento, mudando de cidade repetidamente, o que impediu Demi de criar raízes ou ter uma sensação de estabilidade. As brigas entre sua mãe e seu padrasto eram frequentes e, muitas vezes, assustadoras. O lar que deveria ser um refúgio era, na verdade, um campo de batalha. A instabilidade familiar forçou Demi a amadurecer cedo demais. Ela aprendeu que, para sobreviver, precisava ser forte, mas as cicatrizes emocionais dessa infância turbulenta a acompanhariam por muitos anos. A primeira oportunidade e os desafios da dislexia. Apesar do ambiente difícil, Demi encontrou uma válvula de escape na arte. Ainda adolescente, ela decidiu seguir carreira como atriz, mas o caminho para o sucesso foi árduo. Além de não ter apoio familiar, Demi enfrentava um grande obstáculo: a dislexia. Na escola, sempre teve dificuldades para ler e compreender textos. Isso a fez se sentir inferior e constantemente fora do lugar. Quando começou a fazer testes para televisão, sua dislexia se tornou um problema ainda maior. Memorizar roteiros era um desafio enorme e a pressão para decorar falas rapidamente quase a fez desistir. Mas Demi era persistente. Em 1982, aos 19 anos, conseguiu sua primeira grande oportunidade na novela General Hospital, interpretando Jack Templeton, uma jornalista determinada. Demi começou a ganhar visibilidade, mas nos bastidores a luta continuava. O medo de errar, a insegurança com sua leitura e a pressão para se provar a atormentavam. Mesmo assim, ela se recusou a deixar suas dificuldades a definirem. Demi encontrou métodos para contornar a dislexia e se tornou uma estudante incansável do ofício de atuar. Essa perseverança seria essencial para sua ascensão meteórica em Hollywood. A luta contra o vício e o ultimato de Joel Schumacher. Durante os anos 80, Demi Moore estava em ascensão, mas ao mesmo tempo travava uma batalha silenciosa contra o vício, o estilo de vida das festas, o uso excessivo de álcool e drogas e a autodestruição começaram a ameaçar sua carreira antes mesmo de ela decolar de fato. O ponto de virada aconteceu durante as filmagens de St. Elmo's Fire, 1985. Demi, já conhecida por seu talento e carisma, estava prestes a se consolidar como uma estrela de Hollywood, mas seu comportamento errático nos bastidores preocupava o diretor Joel Schumacher.
Ele viu o potencial de Demi, mas também percebeu que ela estava se auto-sabotando. Foi então que ele tomou uma decisão drástica. Demi só poderia continuar no filme se buscasse tratamento. Esse ultimato foi um choque para a jovem atriz. Pela primeira vez, alguém colocava sua carreira e sua vida em suas mãos, forçando-a a encarar suas escolhas. Diante da possibilidade de perder tudo, Demi aceitou a condição e entrou em reabilitação. A experiência foi transformadora. Demi começou a enxergar seus padrões destrutivos e decidiu mudar. Sua passagem pela reabilitação não apenas salvou sua vida, mas também abriu as portas para o maior sucesso de sua carreira, o sucesso com Ghost e a consagração em Hollywood. Após sua recuperação, Demi voltou com força total. E então, em 1990, veio o papel que mudaria tudo: Ghost. Do outro lado da vida, foi um fenômeno de bilheteria e consolidou Demi Moore como uma das maiores atrizes de sua geração. Interpretando Molly Jensen, uma mulher que lida com a perda do grande amor de sua vida, Demi entregou uma atuação carregada de emoção e sensibilidade. A cena icônica da roda de oleiro, ao som de Unchained Melody, se tornou um dos momentos mais inesquecíveis do cinema. O sucesso de Ghost a catapultou ao estrelato. Demi passou a ser uma das atrizes mais requisitadas de Hollywood e, em pouco tempo, se tornou uma das melhores pagas da indústria. Filmes como Proposta Indecente, Assédio Sexual e Até o Limite da Honra consolidaram sua posição como uma estrela de primeira grandeza. Mas o preço da fama era alto. As pressões da indústria, o julgamento da mídia e seus próprios traumas não desapareceram com o sucesso. Demi Moore chegou ao topo, mas ainda teria muitas batalhas pela frente. A história de Demi Moore é um testemunho de resiliência. De uma infância marcada pelo caos a se tornar uma das maiores atrizes de Hollywood, ela provou que é possível vencer adversidades e reescrever a própria história. Mas, como a vida já os havia lhe ensinado, o verdadeiro desafio não era alcançar o sucesso, era encontrar a si mesma em meio a ele. A história de Demi Moore e Ashton Kutcher é a prova de que nem tudo o que reluz é ouro. Durante anos, o casal manteve a imagem de um amor perfeito, mas, por trás das câmeras, Demi enfrentava inseguranças, traições e uma batalha interna devastadora. Mas ela não apenas sobreviveu, ela renasceu. Sua jornada de superação prova que, mesmo depois das quedas mais dolorosas, sempre há um caminho de volta. Agora, com sua verdade exposta, uma nova questão surge. Qual será a resposta de Ashton Kutcher? Ele vai se pronunciar ou continuará em silêncio, deixando as especulações crescerem ainda mais? E se você acha que já sabe tudo sobre essa história, espere até ver os próximos capítulos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Ashton foi o vilão dessa relação ou há mais nessa história do que Demi revelou? Nos vemos no próximo vídeo, porque isso está longe de acabar.